Olá, alunos! Hoje nós vamos trabalhar o tema reprodução. Como que surgem novos indivíduos? O que seria o processo de reprodução? Nós vamos falar basicamente dos tipos de reprodução. Nós podemos separar a reprodução em dois grupos. A assexuada, A sempre no sentido de negação, a não sexuada. Sexuada se refere a gametas. Então, a assexuada não participa gametas e a sexuada participam gametas. Basicamente, os seres se organizam no contexto da reprodução pela sua estrutura, unicelular ou multicelular, ou pelas condições que o ambiente oferece. Então, aqui nós temos já um exemplo de reprodução, aqui nós temos outro, aqui nós temos a fecundação. Então, vamos seguir. Não podem esquecer que a reprodução é uma característica básica de todos os seres vivos. Por quê? Ela evita a extinção. Então, o papel biológico de todo ser vivo na Terra é a reprodução, dar continuidade à espécie, a capacidade de perpetuar a sua espécie. E aí nós temos uma observação, que é a característica que permite a continuidade da espécie e a transmissão das características genéticas, tá? Então, quando eu falo que a reprodução é assexuada, envolve, na maioria das vezes, um organismo só, né? E não participam as células sexuais, nem o óvulo, nem o espermatozoide. Tem vantagens? Tem, né? O período curto de reprodução, né? Não precisa, por exemplo, 9 meses, né? O aumento da população em uma velocidade exponencial, né? De 1 dá 2, dá 4, dá 16, 64, 512 e assim por diante. Então, é muito rápida a reprodução e são seres exatamente idênticos, né? Então é uma clonagem. As desvantagens: não tem variabilidade genética, como eu falei, os indivíduos são clones um do outro. Se houver algum tipo de alteração no ambiente, esses organismos são muito simples e eles podem ser eliminados, né? Acarretando a extinção, né? Então a reprodução assexuada é típica de organismos mais simples. Já a reprodução sexuada ocorre o quê? A participação de gametas masculinos e o gameta feminino, que é o óvulo. O que acontece desse tipo de reprodução? Na reprodução sexuada, ocorre a mistura de material genético dos dois indivíduos. Então, o papai doa o espermatozoide, a mamãe o óvulo. Então, é uma reprodução gâmica, que a presença dos gametas é pertinente. Então, vamos falar da reprodução assexuada. O primeiro é o mais simples, é a bipartição, ou divisão binária. De um organismo surgem dois, tá? É um processo bastante simples, né, que a gente chama de clonagem. Você pode observar aqui pela ilustração. A gemulação ou brotamento é quando surge um broto, né? O broto atinge um determinado tamanho e ele pode se deslocar do indivíduo mãe, né? Ele se solta e vai crescer e se desenvolver sozinho, tá? Quando eu falo divisão binária, divisão múltipla é parecido com a divisão binária, com a bipartição, mas tem uma particularidade. O núcleo se duplica para daí a célula se duplicar, certo? Agora vamos para a estaquia nos vegetais, né? Eu chamo de estaquia ou multiplicação vegetativa. É muito comum usado na agricultura, né? Esse tipo de reprodução. Então, eu pego parte da folha ou a folha, parte do caule ou o caule e planto em um ambiente
com terra, com umidade, com minerais, todos os requisitos necessários para desenvolvimento da planta e que vai surgir uma nova planta. Muito comum, né, nas suculentas. Eu gosto bastante das suculentas, adoro fazer muda. O que eu faço? Destaco a folhinha, ponho num vasinho com terra, molho constantemente, né? E aí de uma surgem várias suculentas. Então, quando eu falo em estaquia, é um tipo de multiplicação vegetativa. Então, partes do caule ou da folha vai originar uma nova planta. Partenogênese é quando o óvulo se desenvolve sem a necessidade da fecundação. É o caso do zangão, né? Quando o óvulo não é fecundado, vai surgir machos entre as abelhas. Quando o óvulo é fecundado, surgem fêmeas. Então, é a partenogênese. O dragão de Komodo também se reproduz dessa forma, né? Então, se as fêmeas ficarem isoladas, não vai ser uma barreira reprodutiva. O óvulo se desenvolve mesmo sem a fecundação. Parteno, virgem, gênese, origem. Quer dizer que nesse processo não ocorre o acasalamento, não tem a participação dos gametas. A esporulação é quando o ser se desenvolve, se reproduz por esporos. Nós temos um exemplo bem clássico ali na telinha para vocês, que é a reprodução dos fungos, né? Quando o fungo está maduro, ele libera esporos, são células reprodutivas e que esses esporos, à medida que acharem um ambiente favorável com luz, umidade, nutrientes, vai se desenvolver originando um novo indivíduo. Né? Então, isso seria esporulação. É quando surge uma célula reprodutiva e que essa célula vai se originar um novo indivíduo. A fragmentação ou a regeneração é quando o indivíduo ele tem partes cortada e cada parte vai originar um novo indivíduo. É o caso das estrelas do mar e da planária. Se eu corto ela, se eu fissuro em várias partes, cada parte vai originar um novo indivíduo. Isso seria fragmentação ou regeneração. Seguindo aqui, então, para a gente não esquecer, né? Quando a reprodução é assexuada, ela é agâmica, ou seja, sem gametas. Ela é rápida e econômica, mas sem variabilidade genética. A cisparidade e bipartição, né? Tá aqui a ilustração. O brotamento, a gemiparidade. Por exemplo, a hidra, que estava no exemplo anterior, ou a esponja, né? Nós temos aqui a liberação dos esporos. E aqui nós temos o que nós chamamos de estrobilização. É quando o indivíduo solta fragmentos dele e esses fragmentos originam novos indivíduos. Um exemplo são as medusas, né, as águas-vivas. O indivíduo adulto vai soltando os pedaços e os pedaços vão originar novas águas-vivas. Muito comum também na tênia, né? A tênia vai liberando pedacinhos que são anéis grávidos e esses anéis grávidos vão originar uma nova tênia, né? Aqui a estaquia, a propagação vegetativa. Seguindo, quando nós falamos da reprodução sexuada, nós temos a participação dos gametas, né, que são produzidas lá nas gônadas, que seriam o testículo, que produz os ovários, que produz os espermatozoides, e os ovários produzem os óvulos. Com isso, nós temos a mistura genética de dois indivíduos, tá? Então, existe a recombinação genética que garante a variabilidade genética, né? Então, os filhos nem sempre serão iguais aos pais. Terão características diversas, por exemplo, a cor dos olhos. Né? Ocorre o processo de fusão dos gametas, né? Ocorre o encontro de gametas, ou seja, a união do óvulo com o espermatozoide vai surgir uma célula-ovo que eu chamo de zigoto. Ela pode ser externa, fora do corpo da fêmea, normalmente ocorre na água, como, por exemplo, os anfíbios e os peixes,
né? E como ela pode ser interna, como por exemplo os mamíferos. Quando eu falo dos gêneros, dos sexos, os indivíduos podem ser monóicos, mono, um, óico, casa, então dois gêneros numa casa só, ou seja, o indivíduo hermafrodita é macho e fêmea no mesmo corpo, na mesma casinha. E existem os indivíduos dioicos, de dois oicocasas. Então, existe o dismorfismo sexual aí. E o macho, ele é diferente da fêmea. Existe o macho, existe a fêmea. Quando eu falo de reprodução sexuada, pode ter dois processos de desenvolvimento. Pode passar por uma metamorfose, desde o estágio de larva, né, até o adulto, por exemplo, o peixe, né, o sapo, ele vai passar por um estágio de metamorfose, tem o estágio larval, e assim até chegar no adulto, ou como pode desenvolvimento direto, que é o nosso caso, né, a gente já nasce com a forma do adulto, porém menor, né. Quando eu falo de reprodução sexuada, ocorre também nos indivíduos unicelulares, que é o caso de algumas bactérias. O que acontece? As bactérias, elas trocam material genético, né? Uma passa para a outra, há transferência de material genético pelas fímbrias, né? Uma encosta a parede celular na outra, trocam o material genético e cada uma fica com o material genético da outra. Ocorre comum em bactérias e algas unicelulares. Metagênese é alternância de geração, como eu mostrei ali para vocês, né? Na imagem anterior, ali a água viva, ela soltando pedacinhos igual um guarda-chuva que vão surgir novos indivíduos. Surge a larva, né? A partir da fusão do óvulo com o espermatozoide, atinge um determinado estágio de vida e aí ela começa a se fragmentar, se estrobilizar e libera partes que vai surgir um novo indivíduo, tá? Isso seria um processo de metagênese, ou seja, em um momento se reproduz de forma sexuada e em outro momento de forma assexuada. Muito comum também nas plantas. A partenogênese eu já expliquei para vocês, né? Quando não há fecundação do óvulo, mesmo assim ele se desenvolve. E nós temos uma curiosidade em que algumas larvas, né, que é o estágio inicial de vida, conseguem se reproduzir. Aí a gente chama de pedogênese. Pedo, início, né? Criança. Gênese, origem. Então, na fase larval de vida, esses anfíbios conseguem se reproduzir. Então, a larva se reproduz para garantir a sobrevivência da espécie no planeta. Então, lembrando, a reprodução significa sobrevivência, fazer cópias de si mesmo, né, para garantir a sobrevivência da espécie. Seguindo aqui, nós temos a questão da ovulação. Quando ocorre a poliovulação, são vários óvulos que são eliminados pela fêmea. Então, quer dizer que ocorre o quê? Cada óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide. Então, eu vou ter gêmeos, mas aqueles gêmeos que são diferentes. Eles são gêmeos porque nasceram no mesmo parto, mas eles têm características diferentes, né? São irmãos, são gêmeos, mas não são exatamente iguais, tá? Ou uma ninhada de gatos, ou uma ninhada de cães que tem pelagens diferentes. A poliembrionia. Aí ocorre o quê? Eles vieram do mesmo óvulo e dos mesmos espermatozoides, ou seja, o mesmo zigoto no momento da primeira mitose, em vez dela ser parcial, ela foi total. Cada um foi para um canto. E aí aconteceu o quê? Originou dois indivíduos, são clones, são do mesmo material genético, vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, e vão se desenvolver. Aí surgem os gêmeos idênticos, que você olha para um, olha para o outro, e eles têm as mesmas características, né? Então, iguais. Então, né, para não esquecer ali da partenogênese comum nas abelhas, né? Quando ocorre a fecundação,
o óvulo levando N, célula haploide, mais o óvulo levando o N, célula haploide. Ocorre a fusão, o encontro do óvulo com o espermatozoide, surge o zigoto, 2N, diploide, que vai surgir a operária conforme a alimentação. Se recebe a geleia real, vai surgir a rainha, né, que é fértil. A fêmea operária que não recebeu a geleia real enquanto bebezinho, né, ela será estéril. E os óvulos que não foram fecundados se reproduzem por partenogênese, que dá origem ao macho, né, que por sua vez ele é fértil. E aí começa tudo de novo. Outro exemplo de partenogênese é o dragão de Komodo. Quando as fêmeas ficam isoladas, elas conseguem se reproduzir. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção. Um grande abraço. Espero que vocês tenham memorizado, né, os tipos de reprodução. Vamos agora para a atividade de fixação. Um grande abraço. Partiu estudar. Tudo de bom. Tchau, tchau.